orar? Pai querido, peço que o Senhor abençoe grandemente o nosso irmão Kelvin na exposição da palavra hoje à noite, que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos, Pai, e o Espírito Santo possa estar agindo nos nossos corações, e que o Senhor use o Kelvin, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele se preparou, que ele possa lembrar e possa falar bem. Também, Pai, te peço pelas professoras que o Senhor abençoe nesse momento com as crianças e que também o Senhor use as professoras na vida das crianças, use a Tua palavra para estar convencendo as crianças do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, que eles possam Te conhecer, Pai, como Senhor e Salvador da vida delas, Pai. Em nome de Jesus que eu Te peço. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. É um grande privilégio estar mais uma vez aqui expondo a palavra de Deus aos amados. Estarei essa noite falando sobre a jornada do apóstolo Pedro, das redes ao cajado. E convido aos amados a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de João, João capítulo 21. Estarei lendo do verso 1 ao 19. Do verso 1 ao 19, capítulo 21. Deixa eu ver. Acho que é a Almeida Revista Corrigida. É do MacArthur. Não... Todos acharam? Começando no verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos do mar de Tibériades. E foi assim que ele os manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Canal da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas, ao chegar da madrugada, estava Jesus à praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar na rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor. Simão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, é o equivalente a aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e apanhou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serão tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondendo-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu cingias-se a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fostes velho, estenderás as mãos e outros te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Meus irmãos, como lhe havia dito, hoje, essa noite, irei apresentar a vida do apóstolo Pedro. Do cajado às redes, das redes ao cajado. Quem é este homem? Quem que foi discípulo, que foi apóstolo de Cristo e líder deles depois? Quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? Quem é este homem que orava para os enfermos e eles eram curados? Quem é este homem em que, tomado de santa ousadia, não temia mais açoites e prisões, nem mesmo martírio? Quem é este homem? Este homem não é apenas um nome, é um emblema, ele é um reflexo do que nós somos. Pedro é um retrato da humanidade, de seus avanços e recuos, de suas escaladas e de suas quedas, de suas promessas, de uma arrojada fidelidade
depois de uma negação vergonhosa de seu Senhor, de sua vida, quem é este homem? Capaz de uma fé robusta no momento de falar: Senhor, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, para depois se render ao medo e ao pavor e naufragar. Capaz de declarar de maneira cristalina: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida ser usado por Satanás para tentar afastar a Jesus da cruz. Quem é este homem que é capaz de jurar uma fidelidade inegociável a Cristo, ainda que todos lhe abandonem, eu jamais, para em seguida covardemente negá-lo 3 vezes? Quem é este homem? Este homem está aqui entre nós, está aqui essa noite. O sangue deste homem corre em nossas veias. Vocês são Pedro, nós somos Pedro, eu sou Pedro. Todos nós temos um pouco de Pedro em nossa vida. Para nós entendermos um pouco sobre a vida de Pedro, se nós olharmos lá em Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11, nós vamos encontrar no contexto que Jesus está ensinando uma grande multidão. E as margens do rio, as margens da Galileia, um lago de água doce, de 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio, a 222 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado pelas montanhas de Golã e pelas montanhas da Galileia. Diz a Bíblia que os pescadores, entre eles Pedro, depois de uma noite inteira infrutífera de trabalho, lavavam as suas redes. Quando Jesus avista 2 barcos ancorados à praia do lago, Jesus entra no barco, especificadamente o barco de Pedro, e pede para Pedro: Pedro, afasta um pouco o barco aí. E Jesus transforma o barco de Pedro em um púlpito e a água no veículo de sua voz, e ministra aquela grande multidão. Depois ele diz assim: Pedro, vai um pouquinho mais profundo, lança-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Pedro, que era um profissional, porque nascera naquele lugar, trabalhou a sua vida inteira como pescador, ele disse: Senhor, desse negócio eu entendo, desse negócio eu sou profissional, aqui eu sou autoridade. Uma coisa eu entendo, que o mar não está para peixe hoje não. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas de repente um lampejo de luz lhe acende em sua alma, e ele diz: mas segundo a sua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança essas redes, um cardume de peixes começa a pular dentro das redes. As redes começam a se romper, não conseguindo conter o quão grande o produto milagroso daquela pesca. E outro barco precisava vir a ajudar a conter a esses grande quantidade de peixe. E quando Pedro percebe que não está diante de uma pesca de sorte, mas de
um milagre extraordinário, Pedro larga de lado o barco, larga de lado as redes, larga de lado os peixes e nada em direção a Jesus e se prostra diante dele, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não posso estar na tua presença. E Jesus olha para ele e responde: não temas. A partir de hoje lhe farei de ti um pescador de homens. E Pedro troca as redes pelo cajado e começa a seguir a Jesus. Mais tarde, escolhido como apóstolo de Jesus, e depois se torna o líder deles. Caminha com Jesus, escuta Jesus, vê os milagres de Jesus. E diz a Bíblia que agora, em outro contexto, que se encontra lá em Mateus capítulo 16, versos 13 a 18, e diz o contexto que Jesus está lá, no extremo norte de Israel, lá na divisa com a Síria, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens em quem ser o Filho do Homem? Em outras palavras, ele está dizendo assim: o que o povo comenta ao meu respeito? Eles, os seus discípulos, lhe respondem: Senhor, o povo está muito confuso. O povo não sabe nada. Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és o profeta Elias, outros dizem que é Jeremias, alguns outros dizem que és um dos profetas. O povo não sabe nada. O povo não está muito confuso. E parece que hoje ainda é assim. E Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, não suporta que alguém falasse na sua frente, na frente dele, ele se adianta e fala em nome do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez Pedro esperasse um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro. Você é um homem muito inteligente. Tem um discernimento muito aguçado. Mas não foi o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou assim: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o meu Pai te revelou a ti. Pois se o meu Pai não tivesse te revelado como povo, tu não saberias quem eu sou. E Jesus já pega esse gancho da fala de Pedro, que tinha, de maneira cristalina, tinha falado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pegando esse gancho, Jesus Cristo já chega e diz para Pedro: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 16, verso 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cujo correto significado depende o futuro da igreja. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja sobre isso. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Talvez muitas
pessoas tenham essa mesma linha de pensamento, que não conhecem profundamente os evangelhos, creem que Pedro é a peça fundamental, é a pedra que Cristo está falando. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. A segunda interpretação que temos dessa afirmação que Jesus fala com Pedro, sobre Pedro, é que a pedra em que a igreja está edificada é a declaração de fé que Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, ainda aí a igreja está estabelecida. Mas há uma terceira interpretação, e creio eu que foi dessa forma. E creio que os irmãos também possam compreender da mesma forma. É que o fundamento da igreja, essa pedra, é o próprio Cristo. O texto nos leva a esta conclusão. Se não vejamos, a língua grega, há uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Se nós olharmos lá em grego, podemos ver que a palavra pedra em grego seria Petra, e Pedro em grego seria Petros. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Seria Petra é uma rocha inabalável, e Petros é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Então Jesus está dizendo assim: Tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja. A palavra Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entendermos um pouco isso. Tanto no grego, tanto no inglês como no português, há uma diferença entre esta e essa. Como por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, estou diante de mim a minha Bíblia. Quando eu estou com a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia. Mas se eu deixo ela no púlpito e me afasto um pouco, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro é a pedra, ele diria assim: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porém, não foi o que Jesus disse. Ele falou: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aprendemos 4 verdades aqui, nesse versículo. A primeira delas é que Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra angular. Pedro entendeu isso quando pregou em Jerusalém. Pedro entendeu isso no final de sua vida, quando escreve em sua primeira carta, dizendo que Jesus é a pedra. O apóstolo Paulo também entendeu isso, quando ele disse que ninguém pode lançar outro fundamento, além daqueles que já foi posto, a qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja está fundamentada
sobre essa base sólida que não se abala, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda verdade que aprendemos nesse verso é que Jesus é o dono da igreja, pois Jesus fala: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja tem dono, e este dono tem marcas de cravos em suas mãos e seus pés. E este dono não comprou a igreja com ouro nem prata, ele comprou com seu precioso sangue derramado na cruz. A terceira verdade que entendemos neste contexto, neste verso, é que Jesus é o edificador da igreja. Ele fala: eu edifiquei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, e nem eu, e nem nós. Na verdade, tudo provém de Deus. Ele é quem usou o arrependimento para a vida. É Ele quem nos dá a fé salvadora. É Ele quem nos regenera. É Deus que nos santifica. É Deus que nos justifica. É Deus que nos batiza pelo Espírito através de Jesus Cristo. É Deus quem nos selou pelo Espírito Santo. É Deus que nos deu o Espírito com penhor de nossa redenção. É Deus que nos dá de glorificá-lo. A salvação é obra de Deus, de A a Z, para Ele, para que toda a glória pertença a Ele, a Deus. É Ele quem está edificando a sua igreja. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui reunidos essa noite. Tudo provém dEle, e tudo é por Ele, tudo é para Ele. A Ele seja a honra e glória. É Ele quem está edificando a igreja. E a quarta verdade que nós aprendemos a este contexto, dessa afirmação que Cristo faz sobre a edificação da igreja, é que Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como diz o contexto. Não importa se vem perseguição, não importa se a situação se torna adversa, meus irmãos, nada nem ninguém pode deter os passos da igreja, porque a igreja é vitoriosa, a igreja é indestrutível, porque aquele que morreu por ela há de proteger do mal. E diz o contexto lá já em Mateus capítulo 16, verso 21 a 23, que depois de deixado isto claro para os seus discípulos, ele vira uma página e começa a ensinar uma nova fase do discipulado aos seus discípulos. E pela primeira vez, ele compartilha com seus discípulos o que era necessário que ele subisse para Jerusalém e que fosse entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes e escribas para ser crucificado e para ressuscitar ao terceiro dia. E quando Pedro, que acabara de falar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, escutando isso, ele chama Jesus à parte e diz: Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá. E passa a repreender a Jesus. Ele começa a dizer: tem misericórdia de ti. Que isso? De maneira nenhuma eu deixarei acontecer isso contigo. Não pense em morte, pense em vida. Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim as dos homens. Irmãos, entendemos uma coisa: se a igreja fosse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre uma areia movediça. Mas bendito seja Deus que a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Vamos entender 4 coisas aqui. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. E quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. E Satanás? É Satanás que está induzindo a Pedro a se afastar Jesus da cruz. Porque se entendemos isso, se não entendermos isso, nós vamos dizer assim: arreda Pedro, aí Satanás fica. Não, não pode ser. Arreda Satanás, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar trabalhando e investindo nele. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que apesar dos nossos deslizes e fracassos, o Senhor Jesus não abre mão das nossas vidas. Ele não desiste de nós. Tanto é prova que uma semana depois desse fato ocorrido, como diz nos contextos, Jesus sobe a um alto monte para orar. E quem ele leva consigo? Pedro, Tiago e João. E diz as Escrituras que Jesus sobe o monte para orar, e ele ora. E Pedro e seus colegas dormem. O que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles. No topo daquela montanha, eles veem 4 milagres acontecendo. 4 milagres acontecem no topo daquela montanha. O primeiro deles é: Jesus é transfigurado diante deles. O segundo milagre: Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém e o seu êxodo, onde ele deveria quebrar nossas algemas, romper as cadeias e nos tornarmos livres. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envelopa. O quarto milagre: de dentro da nuvem aparece uma voz dizendo: a este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Apesar de ver tantos milagres, Pedro, sem discernimento espiritual, não tem um discernimento espiritual naquela situação, no contexto. Podemos ver que a cultura brasileira anda atrás de milagres. Há alguns que fazem propagandas de milagres que ainda nem aconteceram. Há alguns outros que dizem que se contemplarmos mais milagres, nós creríamos mais. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que o ouvir vem da palavra. Perdão. A Bíblia nos diz que a fé vem do ouvir e ouvir vem da palavra de Deus. Note que no topo dessa montanha há 3 gerações representadas aqui: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Se nós lermos ali o Antigo Testamento, a Bíblia de capa a capa, ali ver sobre as histórias da geração de Elias, a geração de Moisés, aí a geração dos apóstolos,
veremos que estas 3 gerações foram as gerações que mais viram milagres da história. E que foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Pedro está vendo milagres. Pedro está pisando num terreno sobrenatural. E primeiro, ele não discerne a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele está no topo daquela montanha dizendo assim: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos preparar 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Ele achava que estava no controle. Mas diz a Bíblia que ele não sabia o que ele estava falando. E por que ele não sabia o que ele estava falando? Porque ele estava falando uma bobagem. Ele estava comparando ou equiparando Jesus com Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é um grande homem entre nós. Ele é o próprio Filho de Deus entre nós. Ele é o único e é incomparável. Ele é o absoluto. Mas Pedro não discerne a centralidade da pessoa Jesus apenas. Pedro não discerne a centralidade da missão de Jesus. O porquê que ele veio a este mundo. Quando Jesus desce do monte, que vemos lá, esse relato lá em Lucas capítulo 9, versos 43 e 44, que Jesus desce, ao descer no monte, ele liberta o corpo de um menino endemoniado e devolve ao seu pai. E que, diante dessa extraordinário milagre de Jesus, todos se maravilharam de quanto Deus fazia por intermédio de Cristo. Todos quantos? Todos quem? Toda a multidão, inclusive seus discípulos. E Jesus aqui está vendo um grande risco, um grande perigo, uma grande ameaça em seus discípulos. A mesma descrita lá em João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, e a multidão queria fazer Jesus de um rei político, um messias político, um operador de milagres apenas. E Jesus disse aos seus discípulos, antes de despedir e Jesus despede os seus discípulos antes de despedir a multidão, porque Jesus não queria que eles entrassem nessa agenda tentadora de vê-lo apenas como um operador de milagres. Aqui Jesus percebe a mesma coisa acontecendo, que aconteceu ali em João capítulo 6, na multiplicação dos pães. E em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 9, verso 44, Jesus está escrito assim: Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo aqui sobre Jesus está dizendo o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar a minha agenda. Não pensem vocês que eu vou alterar no meu cronograma. Não pensem vocês que eu desci dos céus para apenas realizar milagres, para curar os enfermos, para levantar os paralíticos, para purificar os leprosos. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e para a cruz eu estou indo. É naquela cruz que eu vou libertar vocês. É lá na cruz
que eu vou tornar vocês livres. É lá na cruz que será o êxodo de vocês. Mas, em Lucas capítulo 9, verso 45, nos fala que os discípulos não entendiam isso. E foi-lhes dito para que não o compreendesse e temiam interrogá-lo a este respeito. Vendo milagres, mas sem saber quem era Jesus. Vendo milagres sem saber o que de fato Jesus veio fazer aqui. A partir de Lucas capítulo 9, versos 51 e 53, diz que a partir desse momento ele desce do monte e ele vai caminhar para Jerusalém. E todo mundo podia ler isso no seu rosto. Todo mundo podia ver isso. Logo se percebia que ele estava determinado em ir para Jerusalém. Se via no seu rosto. Tanto que no contexto ali que nós achamos ali em Lucas, capítulo 9, versos 51 a 53, vemos claramente isso. Então eles sobem ao Monte das Oliveiras e diz as Escrituras que ele chega acompanhado de uma multidão e a outra multidão o aguardava a Jesus porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. Então havia uma grande multidão já o aguardando lá para quando ele chegasse em Jerusalém. Ele chegando em Jerusalém, e quando ele entra, ele começa a descer o Monte das Oliveiras, e as multidões vão cantando, e vão celebrando, e vão dizendo: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele lança, ele atravessa o vale de Sidrom, ele começa a subir as encostas do Monte de Moriá, e entra na cidade. E diz lá em Lucas capítulo 19, verso 41, que quando ele entra na cidade, a multidão canta e Jesus chora. Chora por quê? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Porque Jerusalém matou os seus profetas, os profetas de Deus, e havia de crucificá-lo. Chora porque Jesus vê profeticamente a cidade de Jerusalém ser arrasada até os fundamentos pelos romanos, provocando a maior diáspora de todos os tempos, desde os anos 70 a 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra na cidade, ele purifica o templo, ele produz
Não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso, de que tu te humilhes ao ponto de tornar um escravo ao lavar os meus pés. Não vou deixar tu lavar meus pés. Então Jesus diz a Pedro: se tu não lavar os pés, tu não terás partes comigo. Aí ele diz: então, Senhor, lava-me os pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça, me dê um banho, pronto? Não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. Só basta lavar os pés. O que Jesus diz? O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E isso só acontece uma única vez na sua vida. E nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam ser constantemente no processo da santificação. Ali há um corte radical na história da humanidade. Na história especificadamente dos judeus. Porque no cenáculo, Jesus, ao comer da Páscoa, encerra este ciclo. Quando ele pega um pão e parte e diz: este é meu corpo, que é dado a vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Quando ele pega o copo de vinho e diz: este cálice é a nova aliança, em meu sangue tomai e bebei dele todo, e fazei em memória de mim. Ali se encerra a Páscoa judaica e começa uma nova aliança, um novo tempo, uma nova história. Não tem mais matança de cordeiro, não tem mais sacrifício. Agora Jesus se apresenta como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, ele é o nosso cordeiro pascual. Todo o Antigo Testamento era sombra dele. Ele é a realidade. Ele é a semente da mulher. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a água que brotou da rocha. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo. Ele é o santuário. Ele é a arca da aliança. Ele é o templo. Ele era a festa. Ele é o sacrifício. Ele era representado pelo sábado. Tudo
era a sombra dele. Ele é a realidade. E as sombras não precisam mais, porque ele é o cumprimento da lei. Depois que ele participa e celebra a ceia, ele diz assim para os seus discípulos. Ao caminhar já para o Monte das Oliveiras, ele diz assim: nesta noite, todos vós escandalizeis comigo, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos pediu para que vos peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu voltares a mim, fortaleça os teus irmãos. Pedro deve ter pensado: eu sei o que está acontecendo, eu sei o clima está pesado, o clima está tenso. Eu sei que nos bastidores eclesiásticos estão tramando a tua prisão e a tua morte. Aqui entre nós, Cristo, Jesus, Pedro dizendo para Jesus: eu sou cabra. Acho que os meus colegas não têm tutano para aguentar isso. Eu sou cabra macho. A corda não rói do meu lado. Pode contar comigo. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E mesmo que seja preciso que morra contigo, nunca te negarei. E Jesus olha para ele e responde: em verdade te digo, que ainda que a essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Acho que depois disso, Pedro deve ter se calado. Acabando de descer ao monte de Sião, cruzando o vale de Cedron, mergulhando ao fundo do Monte das Oliveiras, onde tinha uma prensa de azeite no jardim, do jardim Getsêmani. E diz a Bíblia que Jesus deixou os seus 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas já não estava mais entre eles. Pegou Pedro, Tiago e João e disse: vem comigo. Quando Jesus ficou sozinho com os 3, ele abriu o coração para eles e disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o fundo do jardim, e ele, o Rei da Glória, o Criador do Universo, prostra-se com o rosto ao chão. E segundo Hebreus capítulo 5, verso 7, ele oferece forte clamor e lágrimas, e aquele que poderia libertar da morte, e ele ora a ele e chora, e ele ora e chora, e ele ora e ele chora, e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, senão que seja feita a sua vontade. E quando ele levanta do seu primeiro período de oração e vai para os seus três discípulos, e eles estão dormindo. E Jesus não acorda os três discípulos. Jesus acorda a Pedro. Pedro, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o seu segundo período de oração. E ele ora e chora, e ele ora e chora, e ele ora e chora, e fala as mesmas palavras.
Vem um anjo do céu e o consola. Jesus volta para Pedro e seus colegas, e eles estão dormindo de novo. E Jesus volta para o seu terceiro round de oração. Agora, a luta é mais titânica. Agora, a batalha é mais acirrada. Agora, ele não molha apenas o chão com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa luta de sangrento suor. Eu pergunto, mas que cálice era esse que trazia tanta angústia para Jesus? Será que este cálice era a certeza de que seus discípulos iriam o abandonar? Será que era a certeza de que uma turba fortemente armada, capitaneada pelo Judas Iscariote, o prenderia naquela noite? Será que era a certeza de que ele seria levado ao sinédrio para ser cuspido e esbofeteado? Será que era a certeza de que o governador Pôncio Pilatos, covardemente, para atender o grito da multidão, o entregaria à cruz? A resposta é 1000 vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a sua cabeça, a minha cabeça. Este cálice era a certeza de que ele, sendo o amado do Pai, gritaria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Note comigo que a angústia que Jesus trava não é na cruz, é lá no Getsemane, quando ele temia ele termina esse terceiro período de oração. Ele não tem mais angústia, ele não tem mais angústia nele, ele está aliviado, ele está consolado. Quando ele termina esse terceiro período de oração, ele se levanta, dá uma balançada em Pedro e os seus colegas que estavam dormindo: acordai-vos, o inimigo se aproxima. E quando a turma chega, Jesus não se esconde, Jesus se apresenta e pergunta: a quem buscai? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. E Jesus já logo diz: pois sou eu. E eles caem por terra, eles se assustam. Como assim? A partir de agora, ele vai para o sinédrio. Ele é cuspido, ele é esbofeteado, e ele está lá firme como uma rocha. A partir daqui ele vai para o pretório romano, e quem está em crise e desespero é o juiz que o julga, o Pôncio Pilatos, e que ele está firme, e Jesus Cristo está firme como uma rocha, como um rei que caminha para a sua coroação. A partir daqui ele caminha debaixo do lenho maldito, e as mulheres choram, e ele pergunta: por que vocês estão chorando? Por que chorai? Chorai por vós e por vossos filhos. A partir daqui ele é pregado lá na cruz e transforma esse patíbulo de horror num palco para a glória de Deus. E num instrumento para a nossa salvação, diz para aquela multidão: Pai,
Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Dizem para o ladrão à sua direita: arrependa-te. Arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dizendo para a sua mãe: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dizendo para o pai: Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Mas a sexta palavra é uma palavra de vitória. Esta está consumado, o preço está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Eu cumpri a missão que tu me enviaste para fazer. Então, Pai, recebas o meu espírito. Naquela noite, Jesus foi preso. Não porque sucumbiu ao poder de Roma. Está escrito em Lucas, porque aquela hora era a hora das trevas, e era para que aquela hora que Jesus tinha vindo, era para aquela hora que Jesus tinha vindo, e os discípulos de Jesus se dispersaram covardemente. E Pedro também ia seguindo de longe, sorrateiro, furtivamente. Ele consegue entrar lá na casa do sumo sacerdote. Tinha uma fogueira acesa. À noite, era noite, estava fria. E ele tenta se aquentar ali ao redor daquela fogueira. Quando lhe passa uma criada, olha ele bem de perto assim, consegue discernir e diz: tu também é discípulo dele. Tu também é discípulo dele. E Pedro, ouvindo isso, o negou diante de todos. Não, eu não sei o que dizes. Ele sai dessa área, ele vai ao padre, tenta se esconder por lá, e passa a outra criada e olha e discerne e diz: é sim, eu já vi você com esse homem, você é discípulo dele, sim. E Pedro, escutando isso, jurou e disse: eu não conheço esse homem. Passaram alguns homens e o reconheceram e disse: esse sotaque nortista, esse seu sotaque galileu não nos engana. Você é sim discípulo dele mesmo. E agora ele não apenas o nega, e ele agora não apenas o jura, ele agora começa a blasfemar, ele agora começa a falar palavrão, dizendo: eu não conheço este homem. Então o galo canta. E quando o galo canta, Jesus lhe crava o olhar nele. O olhar. E diz a Bíblia que Pedro caiu em si, desandou a chorar e saiu dali chorando amargamente. Naquela quinta-feira, Jesus foi cuspido, foi esbofeteado. E onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã, Jesus é levado ao pretério romano. E onde estava Pedro? Pedro não estava lá. É sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus é pregado na cruz. E Pedro não estava lá. Foi outro Simão que o ajudou a carregar a cruz. E Pedro não estava lá. Era 3 horas da tarde de sexta-feira. Jesus é morto na cruz. E Pedro não estava lá, nem sequer para oferecer
sepultamento digno para o seu Senhor. Foi preciso que uma outra pessoa o fizesse. Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. Chegou o sábado, o silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, nem os discípulos. São as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro. Mas Pedro não estava com elas. Pedro não estava lá. Quando elas chegam, passando, pensando quem vai nos rolar a pedra pesada da tumba. Chegando lá, a pedra está rolada. Elas entram dentro do túmulo, elas avistam o túmulo, o túmulo está aberto. Elas entram no túmulo, o túmulo está vazio. Ao sair, quando elas saem do túmulo, um anjo lhes pergunta a elas: o que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E tem um recado aqui. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele iria para diante de vós para a Galileia. Lá os vereis como ele vos diz. Meus irmãos, o porquê menciona o nome de Pedro? Ele não é um discípulo, um dos discípulos, porque ele diz no contexto ali, anunciar aos seus discípulos e a Pedro. Mas por que especificamente a Pedro? É porque Pedro, ele não, por ter negado Jesus, ele já não estava sendo mais considerado como discípulo. Ele não se sentia como um discípulo. Petros, fragmento de pedra, apenas pó. Negou o seu nome, negou a sua fé, negou o seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero lhes dizer nessa noite que Jesus não desiste de vocês. Jesus não abre mão da sua vida. Não importa os seus deslizes, não importa as suas quedas. Jesus não abre mão da sua vida. Agora pense comigo. Essa viagem para a Galileia são aproximadamente 153 quilômetros a pé. Imagino eu que a cada passo que Pedro dava era uma fisgada na alma dele. Aí é hoje é agora que Jesus vai botar o dedo na minha cara. É agora que ele vai me dizer que eu sou um covarde. E eu sou mesmo. E quando chega a Galileia, Jesus não está lá. Então, Pedro simplesmente decide. É o que está lá no contexto de João, capítulo 21, verso 3. E Pedro era um líder. Diz, vou pescar. E outros, também nós vamos contigo. E o que significa? De fato, eu vou pescar. Não é que ele estava interessado, estressado e precisava de uma higiene ambiental. Não é que ele está dizendo fim de linha. Não é que ele está dizendo fim da linha para mim. Não tenho mais futuro. Vou voltar para as redes. Vou voltar a fazer. Vou voltar para o passado. Acabou para mim.
um homem se afasta de Deus, nem pescar ele consegue. Mas trabalhar a noite inteira e nem lambari conseguiram pegar. Note comigo o verso 4 do capítulo 21 de João. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram a ele. Já estão retornando no clarear do dia. E tem alguém caminhando lá na praia, aproximadamente uns 100 metros, para chegar até a praia. E estes que caminham na praia perguntam assim: covardes! Não foi assim, não. Ele diz: filhos! 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 Tem mais de uma tonelada de graça nessas palavras, para que um bando de covarde, de desertores. Jesus se dirige a eles dizendo: filhos! E assim que Jesus olha você e a mim nessa noite como filhos, e ele diz aos seus discípulos: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Lançai as redes à direita do barco e achareis. Aquele a quem eles estão ouvindo e nós o servimos é o Senhor e Criador da terra e do mar. E ele empurra um cardume selecionado para a direita do barco. E quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. E a rede não se rompe. E João, que tinha um discernimento mais aguçado, uma percepção melhor, ele diz a Pedro: é o Senhor, Pedro. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele chegou, Pedro. E Pedro larga de lado as redes, larga de lado do barco, larga de lado dos peixes e nada aos 100 metros. Chegando, pensando: e agora? É agora que ele vai botar o dedo na minha cara e me chamar de covarde. Quando ele chega na praia, ele toma um susto. Ele avista um braseiro com pães e peixes. Meus irmãos, só existe em 2 lugares no Novo Testamento essa palavra braseiro. Um foi quando Pedro o negou 3 vezes a Jesus. E o outro é onde Pedro foi restaurado por Jesus, que é aqui em João capítulo 21. Jesus plantou aquele braseiro ali para armar a cena do crime, para curar a psiquia de Pedro, para curar as emoções de Pedro. Jesus está colocando Pedro na mesma cena em que ele negou, para lembrá-lo que na mesma cena em que ele caiu, Jesus vai o levantar. No mesmo cenário em que Pedro o negou a Jesus, Jesus vai dar a oportunidade dele o confessar. Na mesma cena em que ele foi um fracasso, Jesus vai o restaurar a sua vida. Por quê? Porque a graça de Jesus é maior do que o pecado de Pedro. Depois que Jesus alimenta os seus discípulos, ele se vira para Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros?
Ué, por que eu deveria amar-te mais que os outros? Não basta amar como os outros? Porque Jesus está fazendo essa pergunta a Pedro. Porque lá atrás, Pedro diz assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais o abandonarei. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: Senhor, eu sou melhor do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus pergunta para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa? Você ainda acha que é melhor do que os outros? Você ainda mantém essa mesma opinião a seu respeito? No grego, podemos entender no grego, podemos entender 4 definições para essa palavra amor, que seria eros, storge, filia e ágape. Quando Jesus pergunta a primeira vez para tu me amas, Jesus usa o verbo agapau, o amor sacrificial, o amor que dá a vida para outros. Jesus pergunta assim: Petros, agapames, tu me amas ao ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro não responde a pergunta. Pedro falou: Senhor, amor ágape eu não tenho. E Pedro responde: Filósofo, eu gosto do Senhor. Eu não estou pronto para dar a minha vida para o Senhor. Filósofo. E Jesus ainda pergunta pela segunda vez: Petros, agapas-me? Tu me amas ao ponto de dar a sua vida por mim? De morreres por mim? E Pedro responde da mesma forma: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar a minha vida por ti. Eu só gosto de ti. Filósofo. Quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro entristeceu-se, porque Jesus mudou a pergunta. Ele usa o mesmo verbo que foi usado nas 2 respostas anteriores de Pedro. Ele pergunta: Petros, filisme, pelo menos você gosta de mim? E Pedro responde do mesmo modo: e isso, Senhor? É isso, Senhor. Eu só gosto de ti. Filósofo. O que aprendemos com isso? Quando Pedro promete que iria dar sua vida por Jesus, Pedro o nega. Mas quando Pedro humildemente reconhece que não seria capaz de dar a sua vida por ele, Jesus o capacitou para dar a sua vida por ele. Aqui Jesus restaura Pedro e seu ministério. Pedro troca as redes pelo cajado. Quando Jesus, depois de cada pergunta, ele diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Então Pedro assume esse cargo que Jesus lhe concede e ele apacenta os seus cordeiros. Jesus está aqui essa noite para fazer uma restauração plena nas nossas vidas. E ao final do contexto, chegando ao verso 18, Jesus diz a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde não queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Jesus mostra
para Pedro que, quando ele ficar velho, Pedro daria a sua vida por ele. Note que Pedro não se abala ao saber que ele ficaria, quando ele ficaria velho, ele seria crucificado, ele glorificaria a Deus quando ele daria a sua vida por Deus. E eu posso provar isso, que Pedro não se abalou. E chegando ao fim, vamos lá, abrindo lá na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 1, vamos conferir. Algum irmão possa ler para nós? Segundo a Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Então, no contexto, podemos ver que Pedro estava certo que, apesar da sua partida, o seu ministério ainda continuaria. O que ele havia plantado iria continuar, não ia morrer ali com ele. O evangelho continuaria. A minha oração é que Deus restaure as nossas vidas, se em alguma área nós o tenhamos negado, voltado para o velho homem, antes de nós conhecermos a Deus. Que o Senhor nos ensine, como clama o salmista, lá em Salmos 90, capítulo 12, Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, como... Este é a minha oração a vós, que o exemplo da vida do apóstolo Pedro seja um reflexo, que fortaleça os amados irmãos a não negar a Jesus, a não voltar atrás, a não olhar para trás, mas que sigamos diante dele, olhando para Cristo, que é o Salvador da nossa vida. Amém? Oremos. Bom Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor me proporcionou a estar trazendo a exortação na sua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a estes amados irmãos, que nós possamos nos fortalecer mais na sua palavra, que o Senhor nos ajude a contar nos nossos dias, como o salmista nos clama. Ensina-nos a contar nossos dias, os dias da nossa salvação, Pai. Que o Senhor possa estar fortificando e restaurando a nossa fé, e que nós possamos estar firmemente seguindo a Ti, Pai. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço. Amém.